Às vezes ele acontece, esses errinhos. Pessoal, então vamos lá. Bom dia a todos, bom dia a todas. A gente está iniciando então hoje o nosso segundo encontro. O nosso segundo encontro, ele trabalha um pouquinho sobre a metodologia do Design Thinking, os conceitos gerais, como funciona. O que é? Só um segundinho aqui, que acho que tem um cursista pedindo o link. Ela não está conseguindo abrir o Class. Só um minutinho. A internet parece que não está funcionando e ela não. Vou pôr lá no grupo de vocês. Também eu já havia colocado, mas eu vou colocar novamente. Já está lá também. Vamos prosseguir aqui. A nossa metodologia de trabalho vai ser sobre o Design Team, que é a metodologia que a gente vai trabalhar toda a segunda jornada, tá, pessoal? A nossa agenda de hoje é o acolhimento, teremos 5 minutos para o início de conversa, a nossa experiência, os conceitos importantes, o em ação, a socialização e o para concluir. A organização da jornada. Nós tivemos a reunião passada, o acolhimento, então hoje nós temos a introdução ao Design Thinking. A próxima reunião, pessoal, é na sexta-feira que vem. Porém, sexta-feira que vem nós temos recesso, não terá reunião. Então, como que a gente vai trabalhar na semana que vem? Na terça-feira, eu tenho uma reunião de nivelamento. Vocês não são obrigados a participar, mas eu estou convidando vocês para fazer parte daquela reunião que quem tem mais dificuldade com a tecnologia, quem tem alguma dúvida, vão ser referentes como trabalhar dentro dessas tecnologias com essas ferramentas, tá, pessoal? Mas aí eu disponibilizo para vocês deixo o link lá no Classroom, fica lá disponibilizado. Se vocês tiverem oportunidade, se vocês não tiverem em sala, alguma hora atividade, quiserem participar, estão todos convidados. E depois eu deixo a gravação também para vocês. Na terça-feira, às 14 horas. Mas eu vou deixar daí todas as informações lá. Se vocês conseguirem estar entrando, a participação não é obrigatória, tá? Mas é bem interessante vocês, na medida do possível, quem puder. O acolhimento. Situações desafiadoras exigem sempre boas ideias para o seu enfrentamento. Por isso, perdão, pessoal. Boas ideias para o seu enfrentamento. Por isso, precisamos sempre estar preparados para agir diante de um problema. Selecionamos para vocês um pequeno desafio lógico. Vamos tentar solucionar. Quem conseguir primeiro, sinalize no chat. Eu vou colocar o linkzinho aqui no chat para vocês ir tentando. Vocês terão 10 minutos para tentar solucionar. Eu já vou abrir também daí o meu aqui para vocês verem como que ele abre. Já está ali o linkzinho, vocês têm 10 minutos para tentar solucionar este problema. Já vou compartilhar minha tela para vocês verem também.
Professora, bom dia, tudo bem? Bom dia. Desculpa o atraso. Aqui no sapinho nós vamos ter que movimentar o sapinho, é isso? Vocês vão ter que trocar os marronzinhos para um lado e os verdes para os outros. Eles vão fazer a troca. Acho que eu não vou conseguir solucionar esse problema, não. Vamos lá, tentando. Só tem a opção de clicar no sapinho ou tem uma outra opção aqui no jogo? Não, e ele só vai para frente, ele não vem para trás. Como eu já joguei, o meu não está abrindo aqui. Eu vou tentar novamente. Ele só vai para frente? Ele só vai para frente, ele não vai para trás. Eu não consigo deixar 2 sapinhos numa pedra? Não. Eu já joguei, o meu não está abrindo para vocês. Tô vendo várias carinhas ali tentando. Se alguém conseguir, a Cassiana falou. Bom dia, agora que eu consegui conectar, não estava conectando. Tem um... O que é para a gente fazer? Só um pouquinho. Tem um linkzinho, N, aqui no chat, eu coloquei ele de novo, que é para vocês entrarem, tem um joguinho para vocês tentarem, tem 10 minutinhos. 10 e 12 até. Cassiana conseguiu? Alguém mais conseguiu? Em 3 tentativas ela falou que conseguiu. Eu estou conseguindo também. O meu note travou. Vou tentar de novo. Eu entrei aqui, mas no que é para entrar daí? Ele tem um joguinho, esse joguinho que está aqui na tela. Vocês vão trocar os sapos de lugar. Detetive. Mas não está entrando aí. Tem algumas carinhas assim. Qual dele que a gente clica? Ele aparece essa página aqui, ó. Jogos da escola. Deixa eu voltar lá para ver. Ele abre sozinho, você não precisa clicar em nenhum, ele vai abrir direto. Não está abrindo esse daí? Deixa eu ver. Não aparece. Eu já errei. Não aparece aquilo lá. Consegui, Aline. Conseguiu? Consegui. Joguei os marrom tudo para um lado e o outro para o outro. A prof já errou aqui também de novo, ó, viu? Dá uma olhada. Isso que eu já fiz outra vez certo. Os verdinhos tem que jogar para a direita da tela e os marrom para o outro lado, é isso, né? Isso mesmo, cada um tem que ficar de um lado. Conseguiu passar todos? Consegui. Aí, mais um. Isso.
Se eu contar para vocês que essa é a minha última turma da semana, as outras 2 turmas, uma cursista só conseguiu. Das outras, uma turma ninguém conseguiu, a turma de ontem um só. Hoje já estou com mais. Um sapinho é fácil passar, o resto fica para trás, né? Mas se você for pulando de um em um, aí dá. Não conta, Joaquim. Vamos deixar os colegas. Tá. Não vamos contar ainda. Vamos deixar eles tentar um pouquinho. Esse aqui os alunos vão gostar, hein? Vamos ver se eles conseguem resolver esse desafio. Quantas tentativas, Joaquim? 2 tentativas. 2. A primeira travou, um passou direto, o outro não. Daí eu reiniciei de novo, daí consegui. Vou usar a lógica aqui. Nossa, eu não consegui entrar nele, não abre. Está abrindo. A Cassiana, Joaquim, alguém mais? Eu escrevi no chat ali que eu tinha conseguido. Você também conseguiu, Isabela? Desculpa. É que eu tenho que atualizar ali. Isabela. A Viviane falou que o jogo travou para ela. Na verdade, eu já a Isabela joguei em 4 esse jogo, tentativas. Oi? Já joguei esse jogo. Na verdade. Você já tinha jogado. Quando era mais criança, assim, esses jogos de lógica. Tinha bastante desse tipo, assim. Mas, assim, faz tempo, né? Não acertei de primeira. Mas eu já joguei, errei, já joguei, já acertei. Você viu ali que eu quis dar uma errada. Eu acho que na primeira ninguém acerta, é mais complicadinho, você tem que pensar. Então vamos lá. Deixa eu só compartilhar para vocês. Bom dia, professora. Bom dia. Acabei ficando perdidinha, agora que consegui entrar. Tem como compartilhar comigo, porque o meu não está abrindo. Vamos lá, então. Não sei se é o computador. Aí depois você pode tentar novamente. Pessoal, então vamos lá. Acho que 3 participantes conseguiram. A Isabela, a Cassiana e o Joaquim conseguiram, pessoal. Qual que é o objetivo? Vocês perceberam? Vocês vão ver, eu vou mostrar a solução aqui para vocês. Como que é um jogo tão simples, tão tranquilo, mas que assim, às vezes a gente se debate. Qual que é a proposta que a gente tem? Às vezes a gente leva uma coisa para os nossos alunos na escola que para nós é tão simples e tão tranquilo que a gente fala assim, mas meu Deus, eu ensinei isso, eu expliquei como que ele não está conseguindo, mas como que não vai? E vocês vão perceber que aqui, depois que vocês verem a solução, para os que não conseguiram, vão falar assim, mas é tão simples, como que eu não consegui? São alguns dilemas que a gente mesmo às vezes se encontram, mas que naquele momento a gente às vezes não consegue solucionar, não consegue encontrar, mas que depois aquilo às vezes acaba ficando tão óbvio que acontece durante o nosso dia a dia, durante o nosso percurso. Deixa eu só iniciar aqui. Galera, aí agora um testezinho de QI, que é um joguinho que você tem que pegar aqui os 3 sapos verdes e colocar do outro lado do rio e pegar os sapos marrons e colocar no lado oposto. Então vou gravar aqui para vocês verem a sequência. Você movimenta o sapinho. Pula. Aí pulei. Frente. Tá.
Viram aí bem tranquilo. Sempre deixar aquele espaçozinho vazio ali. Perceberam como ele é bem possa tranquilo? pular e ter sempre uma pedrazinha para ele ficar em cima. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Isso aí é para ver o raciocínio lógico. Perceberam, pessoal, como é bem tranquilo? A única coisa que a gente precisa passar um sapinho por vez e sempre deixar uma casinha ali para o demais pular. Não tem nenhum segredo em si. Mas vocês perceberam como alguns tiveram uma dificuldade tão grande? E depois que vocês viram agora, vocês vão falar assim para vocês mesmos, como que é tão fácil? E assim, às vezes, acontece com o nosso aluno, acontece com nós mesmos, vai acontecendo durante a nossa jornada. Então, vamos lá, então. Era só um joguinho, um teste para descontrair vocês e para vocês verem. Para início de conversa. No acolhimento, vivenciamos um desafio. Você teve dificuldade? Pois então, buscar soluções para situações desafiadoras fica mais difícil quando trabalhamos em grupo. Só um minutinho aqui, que acho que tem uma cursista que está me ligando. Deixa eu só ver. Ela não localizou o link, mas está lá no grupo. Bom. Oi, prof, acho que era eu que estava perdidinha. Acho que será que eu tô no Acho grupo que era. errado? Acabei de Eu acho que eu tô procurar. no grupo errado, então. Tá. No acolhimento, vivenciamos um desafio. Você teve dificuldade? Pois então, buscar soluções para situações desafiadoras fica mais fácil quando trabalhamos em grupo. E principalmente quando temos o auxílio de uma metodologia que auxilia no desenvolvimento da criação de ideias inovadoras. A metodologia do Design Thinking, no começo educacional, é uma abordagem que busca soluções criativas para um problema, focando nas interações entre os envolvidos no processo. Perdão, pessoal. Com o intuito de impactar positivamente o processo de ensino-aprendizagem. Nossa experiência. O que vocês entendem por Design Thinking? Alguém aqui já trabalhou com Design Thinking? Já ouviu falar? Sabe o que seria? Não faço a mínima ideia que é isso. Estou curiosíssima para saber, professora. Ninguém? Nunca ouviram falar? Nunca trabalhou? Nunca? Se não trabalhou, talvez já escutou, já... Não? Não, novidade. Novidade para todos? Novidade. Uhum. Pessoal, o Design Thinking, então, ele é uma metodologia que eu já vou explicar melhor para vocês, mas que ele parte da seguinte maneira. Ele parte da problemática para a solução do problema. Vocês vão elaborar a problemática. A solução do problema normalmente vai ser o conteúdo em si. O que a gente tem lá? Um exemplo assim. Com o que no nosso cotidiano a gente encontra diversas fotografias? Por que a gente encontra essa fotografia? Como que é elaborada essa fotografia? Ele vai partir de uma problemática assim. A resposta final do aluno vai ser lá as fotos de registro, como que é, o que é. Fotografia de registro não é propriamente o nosso conteúdo. Não é um dos conteúdos lá. Então, ele vai partir da problemática para resolver uma problemática. Resolvendo essa problemática, normalmente ele vai chegar num conteúdo, numa nova criação, numa nova elaboração. Então, às vezes, ele vai compreender melhor esse contexto. Um outro exemplo, a cultura afro é muito distribuída dentro do nosso país. Como que a gente encontra essa cultura afro? Eu preciso falar lá para o nosso aluno que a gente encontra a cultura afro. Ele vai depois solucionar, e daí ele vai conseguir perceber que ele encontra a cultura afro através do nosso axé, do nosso samba, de alguns rituais de pintura, de algumas danças.
Perceberam? De alguns ritmos musicais. O nosso aluno, ou nós mesmos também, vamos encontrar o conteúdo em si como a solução daquele problema que às vezes foi proposto. É o que também a nossa... Pedir para a Yara. Eu já fechei. É o que também, pessoal, a nossa BNCC traz agora, que é a partir do objetivo de aprendizagem para nós atingirmos o conteúdo em si, e não mais partirmos do conteúdo para atingirmos os objetivos de aprendizagem. O que o Design Thinking nos proporciona, me proporciona? Soluções criativas, ambiente colaborativo, ideias inovadoras, engajamento e liberdade, mais liberdade de produção, maior liberdade de trabalho. Características do Design Thinking. Foco no ser humano. É importante ter empatia e afetividade por todos os agentes envolvidos no processo de busca pela resolução do problema, identificado, entendendo a motivação e o papel de cada indivíduo. Colaboração. Trabalhar de uma forma colaborativa é muito mais eficaz, porque haverá uma maior quantidade de ideias e sugestões envolvidas no trabalho, para se encontrar soluções. Isso desenvolve autonomia, pensamento crítico e empoderamento dos estudantes. O trabalho colaborativo é uma das nossas construções aqui dentro do GE também. Vocês vão perceber que vocês vão ser divididos logo mais à frente em subgrupos. Dentro desses subgrupos, vocês vão construir um trabalho com os colegas de vocês, um trabalho colaborativo, uma troca de conhecimento, uma troca de ideias entre vocês que vão irá, a partir de um parâmetro, irão desenvolver isso. Experimentação. Uma das maneiras de aprender é com os erros. Ai, pessoal, desculpa, perdão. Uma das maneiras de aprender é com os erros. No Design Thinking, os erros são mais do que bem-vindos, porque eles possibilitarão aos envolvidos no processo uma excelente oportunidade de experimentar hipóteses e ideias para ver se elas funcionam ou não. Através do erro, às vezes ele vai poder formular uma nova hipótese, um novo conteúdo. Através do erro, talvez seja uma abordagem diferente de um novo conteúdo, uma nova metodologia que esteja ali surgindo. Quais são as etapas do Design Thinking? A descoberta. A descoberta é a etapa que vocês irão trabalhar hoje, a primeira etapa. O nosso trabalho, pessoal, é uma construção. Cada etapinha dessa vocês irão ver mais a fundo em cada aula. Hoje a gente vai se apegar à descoberta, mas eu vou falar um pouquinho mais das outras para vocês também. A descoberta. Empatizar. Eu tenho um desafio. Como eu posso abordá-lo? Vocês irão criar o desafio. Interpretação. Definir. Eu aprendi alguma coisa? Como eu posso interpretá-la? Ideação. Eu vejo uma oportunidade. Como eu posso criar? Experimentação. Eu tenho uma ideia. Como eu posso concretizá-la? Evolução. É o testar. Experimentei alguma coisa nova, como eu posso aprimorá-la? Etapas do Design Thinking. A descoberta, que é o empatizar. Todo o processo Design Thinking começa com uma observação de pessoas envolvidas no desafio, para que possamos entender quais são suas necessidades antes de começar a pensar em um projeto. A interpretação, o definir. Nessa etapa é preciso deixar as percepções insignantes surgirem na conversa com os envolvidos. Compartilhar anotações e registros de pensamento, observação e histórias é sempre muito fundamental. Ideação. O idear é um momento conhecido como brainstorming, em que todos os participantes apresentam diversas ideias por meio de palavras ou desenhos.
sem preocupação com seleção, o importante é a quantidade. A experimentação, essa é a fase para dar vida às ideias. Criar protótipos para torná-las ideias tangíveis e depois apresentar a outras pessoas que possam analisar e dar sugestões para refinar a ideia. E a evolução, que é uma vez criado o projeto, é importante planejar os próximos passos para que ele seja realizado e também acompanhado e avaliado. A construção e o aprendizado são permanentes. Definindo um desafio. O definindo um desafio é a etapa que eu já falei, que vocês irão criar hoje. Todo o processo de design começa com um problema específico e intencional a ser resolvido. Ele é chamado... Desculpa, pessoal. Ele é chamado de desafio de design. Um desafio deve ser passível de entendimento, ação, abordagem e deve ter um escopo claro. Não nem tão grande, nem tão pequeno, nem tão vago ou tão simples. O desafio envolve necessariamente um grupo de pessoas com o qual os estudantes se relacionam. E é mais facilmente compreendido quando construído no formato como nós podemos. Aqui a gente tem um exemplo do lado, que é basicamente o que vocês irão construir. A série, o ano do exemplo é o 6º ano, relacionado às aulas 31 e 32 do RCO. O tema é a arte africana e afro-brasileira, a ancestralidade. Qual foi o desafio proposto dentro deste tema? Como podemos identificar elementos da nossa cultura, o repertório artístico, as músicas, as danças, os penteados, as roupas, comidas e costumes que se relacionam com a cultura afrodescendente? Essa seria basicamente o problema. Como que vocês irão trabalhar? O em ação, o mais conhecido como nós para o mão na massa, lá na sala de aula. Professores, vocês se organizarão em grupos para o desenvolvimento do plano de ação colaborativo. Esse grupo se manterá até o final da jornada 2. Eu já fiz a construção desses grupos, definido pelo que mais ou menos o que vocês me passaram. Eu tive que fazer alguns ajustes, porque alguns escolheram todos um grupo, e daí ficou muito um grupo e outro muito pouco. Definir integrantes do grupo, critérios de divisão dos grupos será escolhido por série e ano a ser trabalhado. O limite de 4 integrantes por grupo. Definir o tema das aulas do RCO que o grupo desenvolverá o plano de ação. Ver a tabela das aulas, eu já vou colocar essa tabelinha aqui para vocês. Vocês já podem ir abrindo ela. Essa tabelinha já está ali, vocês vão poder escolher de acordo com o grupo a turma do grupo de vocês, um desses conteúdos, daí em conjunto, definir um desafio a ser resolvido pelos estudantes a partir do conteúdo objetivo das aulas selecionadas, preencher a tabela com os dados do grupo, nome dos integrantes, série, ano, aulas do RCO e desafio. Como que vai aparecer para vocês? Ela vai aparecer desta maneira aqui. Deixa eu até compartilhar para me explicar antes de enviar vocês para o subgrupo. Deixa eu só trocar o material. Então, esse é o em ação que eu li para vocês. Esse é o mesmo material que eu já compartilhei. Aqui tem. Como que vocês vão trabalhar lá? Aqui tem grupo 1, 2, 3, 4 e 5. Vocês irão preencher aqui, de acordo com o grupo de vocês. Irão colocar a série e o ano, de acordo com
o grupo de vocês, o tema da aula escolhido por vocês, a qual aula esse tema pertence no RCO, e aqui vocês irão escrever somente o desafio que vocês criarem, tá? Eu já estou também, deixa eu só fazer uma cópia para vocês, criando a cópia para vocês conseguirem editar. E já estou aqui linkando aqui no chat, já vou encaminhar vocês aí para os subgrupos. Vou tornar vocês editores. Também já está o linkzinho aqui, mas qualquer coisa eu vou mandando. Pessoal, para quem está no celular, por favor, nas próximas reuniões, se puderem entrar pelo computador. Pessoal, vocês terão, então, meia hora para resolver o problema dentro dos grupos. As meets e os subgrupos agora geram automático. Então, assim, é colocada meia hora lá, ela vai retornar vocês automaticamente. Vocês vão ver que vai aparecer um link aqui no meio da tela, vocês aceitem, que direciona direto vocês para os subgrupos. E quando em cima vai aparecer uma barrinha, essa barrinha dos 10 últimos minutos, próximo, ela vai mudar de cor e ela começa a piscar, tá? Ela retorna vocês automaticamente, quando dá o tempo, ela fecha automático e retorna vocês automaticamente para a Meet principal, tá? Só para vocês não assustar. A Cassiana, tá certo. A Cíntia, deixa eu só ver aqui. Deixa eu só modificar a Cíntia, que ela só tem sexto ano, então não. Uhum. Vocês já estão sendo direcionados. Ah, deixa eu só fechar. Apareceu já o link para vocês? Acho que já. Apareceu, Joaquim. Tá? Você tem que aceitar o que aparecer ali, aí você já vai ser direcionado. Não, apareceu. Eu entro na tabela aqui, vamos, por exemplo, grupo 1, eu consigo digitar. Não. Não é isso? Não apareceu um link para você no meio da tela da Meet, te convidando? Não. Apareceu o quê? 10 horas e 37 minutos, que esse último que você postou aqui para mim, que eu abri, apareceu essas tabelas. Não no chat, na tela mesmo. Ele não vai aparecer no chat, no meio da tela vai aparecer. Na tela? Tem um. Apareceu com grupo, subgrupo, não sei se é isso. Apresentação de slides. Não, deixa eu ver aqui, deixa eu te encaminhar aqui. Qual que era a sua turma, Joaquim? Então, o meu é nono. Nono ano, deixa eu só te. Ele já está atribuído, tem que aparecer um link para você. Apareceu um link para mim aqui do lado direito aqui, que daí eu abri essa tela, a mesma tela que você mostrou. E aí nessa tela eu consigo escrever nela, mas não é isso, né? Você já está lá no nono ano. Deixa eu ver lá. Ela está mais embaixo? Não, né? No meio aqui não, só aparece para mim o grupo, subgrupo. Só isso. Deixa eu só verificar aqui. Aí eu cliquei nesse link que você mandou aqui, às 10h37. Ele abriu para mim turma amanhã, que é onde eu posso escrever, fazer alguma coisa. Deixa eu ver se tem mais para baixo, que é alguma coisa. Dica. Vou pegar o primeiro aqui, vamos ver. Parece que ver tabela.
Não, não, não é link assim, aparece um negócio que você só aceita no meio da tela, Hum, porque que daí você é direcionado a um subgrupo. Deixa eu ver aqui. Aqui tá só liberar a apresentação, Thaís? Não, não é outra coisa. Não apareceu. Deixa eu só editar as salas Você, aqui. você recebeu um convite, termina. Tá, não, é outra. Esse convite aí você tem que aceitar. Participar, né? Então, tá. Isso. Aí, ó. Luciana, Oi? conseguiu receber o convite? Sim, deu certo, já tô no grupo. Até que você está aparecendo na sala principal para mim também. Mas se você já está lá no grupo, tudo bem, você está conseguindo. Aham. Tem 3 pessoas no nosso grupo. Tem a Vanessa, Márcia e eu. Isso. E aí, a Nilce também é do grupo de vocês, mas ela não está presente hoje, tá? Ah, bem. Uhum, então Vocês é são em isso. 4. Aham, tá bem.
Terminamos. Thaís. Estou aqui falando com o microfone fechado. Só um minutinho, pessoal. Os demais grupos ainda estão finalizando. Tinha alguns grupos com um pouquinho mais de dificuldade. Vocês conseguiram resolver um pouquinho mais rápido. Tinha alguns grupos que estavam um pouquinho trabalhando lá em cima da problemática do exemplo. Então, daí eu esclareci para eles. Só um pouquinho que eles já devem logo retornar. Eles têm 7 minutos. Em 7 minutos eles não retornam, eles retornam automático para cá.
Falta só um grupo, ele já está finalizando ali. Thaís? Oi, pessoal. Oi, pode falar. A gente tem uma dúvida no nosso grupo. A gente fez o nosso desafio que foi que foi em grupo. A gente vai pegar ele e vai jogar onde lá individualmente? Em qual planilha? A gente vai jogar no Forms individualmente? Agora vocês não vão fazer nada. Esse material ele vai ser uma construção que daí lá no final vocês irão colocar, porque vocês vão construir ele só nessa tabelinha. Tá, então a gente não vai jogar para Forms nenhum. Não, agora não. Tá. Eu achei que a gente ia fazer em grupo e jogar isso individualmente em algum lugar, mas então não. Não. Então, a princípio, então eu só vou fazendo o trabalho, já vou me organizando com os alunos, né? Tem que ser feito e com o grupo, né? Que a gente discutiu aí. E aí não, com os alunos lá na sua escola, você vai trabalhar, depois você vai ver que é uma única aula, porque aqui a gente está construindo essa aula. Correto, certo. É que eu digo o seguinte, que tá preocupado pensando lá na frente também, né? É que alguns estão pensando mais ali na frente, igual ali, ó, o grupo 2. Essa não vai ser a nossa implementação? Pode ser a implementação de vocês também. Não obrigatoriamente, mas pode ser. Eu tô meio perdida porque eu faltei em primeiro encontro semana passada. Esse é o plano, é a construção colaborativa, que vocês vão construir em grupo. Vocês podem aproveitar ela e fazer a implementação de vocês com o mesmo material, sem problema algum. Mas se eu quiser pegar uma outra aula e fazer uma outra implementação, posso? Pode também. Tá. Entendi. Pessoal, então vamos lá, todos já voltaram, já foram chamados de volta aqui para a Meet. Vocês percebam ali, ó, o grupo 2, como que ele trabalhou bem certinho.
Alguém do grupo 2 pode ler para nós? Posso ler? Pode sim. Acho que está muito barulhento aqui na escola, senão alguém que está... Luciana, você não quer ler? A Luciana falou que sim. Deixa eu ler, então. Vai lá. Eu leio, então, pode ser? É melhor, porque está muito barulho aqui na escola. Nós escolhemos o 7º ano, a temática tridimensionalidade e o alebrije, que está na aula 26, mas ela segue adiante, seguindo o tema tridimensional, e escolhemos um desafio para esse trabalho. Então, a gente colocou alebrije, como pegar, que vai criar na criança um questionamento, né? O que é isso? Mas como assim pegar, né? A gente já associa a bidimensionalidade do livro e aí, através disso, desenvolver o nosso trabalho. Isso mesmo. Tá, o grupo 1 lá, só uma coisa. Vocês colocaram lá, basicamente, os objetivos, né? Que é a observação, identificação e registro dos alunos dos azulejos por meio de fotos, desenhos em 3 tipos de lugares diferentes. O que a gente precisava propor? Tipo ali o grupo 2. O que é um desafio? É uma problemática para propor ali. Conseguiram compreender? Azulejo, por exemplo. Uma problemática. Por exemplo, para que os azulejos são Para que servem os confeccionados? azulejos? Onde vocês percebem os azulejos? Onde encontramos azulejos? Bem tranquilo, algo nesse sentido, tá? Mas depois vocês podem ir corrigindo ali, não tem problema. Deixa eu só diminuir aqui, que eu não consigo ler tudo. Que eu vou ter que puxar a tabelinha aqui. Eu tenho que diminuir ela para ir puxando, né? Senão... Só para a gente conseguir ler. Como a gente lê os de cima, vamos puxar para ler os de baixo. Isso. O grupo 3, quer ler para nós? Conhecer, identificar e contextualizar os instrumentos de percussão. Confecção de instrumentos de percussão. A problemática ali, então, era o conteúdo, tambores e instrumentos de percussão. É esse que vocês escolheram? Isso? Então, lá, e da mesma maneira lá que o grupo 1, o que vocês podem propor? Era para propor ali uma problemática. Onde que a gente encontra instrumentos de percussão, quais os tipos de som dos instrumentos de percussão, que daí eles vão ter que desenvolver, para depois eles conhecerem e identificar quais que são. Porque ele basicamente conhecer e identificar são os objetivos, né? A gente aqui está propondo um desafio, uma problemática. Conseguiram compreender? Aí, a partir dessa pergunta. Isso, a partir dessa pergunta, dessa problemática, que ele vai fazer a construção. Aí ele vai ter que conhecer, identificar e depois contextualizar esse instrumento. O grupo 4 quer ler para a gente? Posso ler, então? Alguém quer ler do grupo? Vou ler aqui. Tá aberto aqui do lado já. Isso. Pode ler, Cássia. Então, a gente pensou na Deixa ideia... eu só subir ele um pouquinho, Cassiano, que acho que é melhor para vocês. Você também tem aberto? Eu tenho com ele aberto aqui do lado. Então tudo bem. Tipo assim, a gente começou a pensar, bem esse jeito que você falou, acabou pensando lá na frente, na prática, né? E aí, voltando para trás, inicialmente pensamos, vamos dividir em grupos e lançar uma pergunta para cada grupo, né? Como um começo, assim. E aí a gente pensou em 4 perguntas, como se fosse um para cada grupo, né? Responder. Aí a primeira, até você sugeriu, de que forma a tridimensionalidade está presente no seu cotidiano. Aí a próxima, quais artistas e obras conhecem do período do Renascimento, para instigar eles a pesquisar outros artistas que não só os mesmos que a gente acaba vendo, Leonardo da Vinci, Botticelli, né? Aí a outra, sabendo... Como? Que são os mais comuns, né, os mais conhecidos. Isso. Mas a gente sabe que é muito mais Sim, bem nesse sentido. Aí, sabendo que o Renascimento é o retorno dos valores clássicos gregos, o que você se lembra desse tema?
E, por último, um dos valores clássicos era o homem, o ser humano, como figura central. Como vocês entendem? No sentido ali do homem vitruviano, que também dá para a gente fazer uma conexão com a dança que a gente já está trabalhando, né? O Laban, enfim. Daí a gente chegou nessas 4 perguntas. Isso mesmo. A Yara já mudou lá. Para que servem os azulejos? A Yara já mudou lá no grupo 1. Isso mesmo. Isso. Pessoal, vocês perceberam como que é uma construção, como que é importante a troca dentro dos grupos, que vocês mesmos vão conversando, vão trocando. Só um minutinho. Deixa eu só pôr o carregador aqui, que aponta com a bateria. Você vai desligar. Eu nem falei a temática, a gente pegou o renascimento. Pode falar, Vanessa. Isso. Vanessa, você quer a mão? Thaís, eu estava conversando com as meninas do meu grupo, eu acho que só mudou mais que o nome aí da metodologia, mas não é a mesma coisa quando nós fizemos aquela pergunta engajadora? Não é a mesma coisa de uma pergunta engajadora que vai mostrar a problemática ali para chamar a atenção do aluno? É um pouco, é que assim, o Design Thinking, porque vocês estão na primeira etapa dele, vocês vão ver que ele é uma etapa de construção. A última etapa dele é o que o Joaquim, quando eu estava conversando lá no grupo dele, até indagou, mas os alunos não precisam criar, é a criação. Mas a criação, ele vai entrar como uma última etapa. Mas ele é sim, aproximado um pouco, sim. Ele não chega a ser bem exato, mas ele é bem aproximado. É que assim, quando a gente não conhece o contexto inteiro, eu pelo menos sou assim, eu preciso ver lá na frente o que vai acontecer para mim elaborar, porque às vezes eu não consigo. Eu se prendo aqui e não consigo porque eu não estou vendo o resultado lá na frente. Eu preciso dessa construção inteira para mim conseguir ver. Para mim conseguir entender, eu preciso entender o processo inteiro para depois iniciar. Deixa eu só voltar à nossa apresentação. Vamos lá, então. Isso. Então, a gente tem na seguida a socialização, que eu já fiz aqui com vocês, a gente já foi conversando, que a gente já estava com o material aberto, né? Que era para vocês escolher um orador para apresentar, que a gente já foi falando aqui, porque como nós já estava com o material aberto, ficou bem mais fácil. O que a gente aprendeu hoje? A definição do Design Thinking, as etapas do Design Thinking, a aplicação do Design Thinking na aprendizagem. Na reunião de hoje, aprendemos sobre a metodologia do Design Thinking, suas etapas e sua aplicação no processo de ensino-aprendizagem. Pessoal, aqui tem um breve formulário que eu vou colocar agora no chat para vocês, vou dar uns minutinhos para vocês responderem, que é referente às dificuldades quanto às ferramentas do Google de vocês. Se vocês conseguem trabalhar bem com as Meet, com o Google Documentos, com o Google Apresentação, com essas ferramentas mais básicas. São, acho que, 3 perguntinhas só, bem tranquilo, só para conhecer qual que é a maior dificuldade de vocês para a semana lá do nivelamento. Eu já coloquei aqui. Apareceu como formulário de nivelamento. Deixa eu pegar o linkzinho certinho. Já está ali. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou sobre que semana que vem tem o feriado, e aí você convidou a gente para participar de uma outra aula que seria essa do nivelamento, certo? Isso. A minha dúvida é, daí depois do feriado, então a gente vai fazer o nivelamento nessa aula, ou já vai para o próximo? Já vai para a próxima semana daí? Já vai para a próxima semana. Na verdade, essa semana do nivelamento, cursistas de quinta e sexta-feira não tem curso. Eles são convidados a participar desses outros encontros na medida do possível, mas não tem curso por conta do feriado e do recesso, tá? Aí quem tem mais dificuldade, mais coisas, se possível, puder entrar, mas eles são convidados. Quem tem exclusivamente daí são as turmas que estariam na terça e na quarta-feira. Eu tenho turmas de terça-feira. Aí a gente convida os demais a participarem dessas turmas. Entendi. E o convite fica para aquele horário mesmo, na terça-feira, na parte da tarde. Né?
Na terça, às 14 horas. 14 horas. Para os que não puderem, eu vou deixar a aula gravada e vou disponibilizar. Vocês vão ver que eu vou abrir lá no Class como se fosse uma aula normal, mas todos vocês já sabem da participação. E daí depois eu deixo lá a gravação também, que vocês podem acompanhar lá. Se vocês tiverem alguma dificuldade, algum dia vocês podem abrir até daí aquele documento para em meio a alguma outra atividade, caso de não puderem. Pode falar, Joaquim. Eu vou postar o meu zap aqui, que na outra aula eu não tinha o número certo do telefone aqui, porque o meu celular tá travando. Eu peguei um outro celular novo, né? Eu posto aqui mesmo na mensagem aqui, aí o grupo meu também quiser. Pode colocar, que daí eu já. Eu vou mandar aqui, tá? Que daí fica mais fácil também, a gente se comunica melhor. Tá lá então. Ô, Thaís, a gente amanhã, turma da manhã aí. Vocês são amanhã aí. Aí fica mais correto. Era só para entender mesmo. Então, daí vai seguindo a semana mesmo do cronograma, né? Então, se é feriado, aí não tem essa aula, a gente vê a gravação ou repõe, né? Só para entender isso mesmo. Obrigada, viu? Isso. Lá no formulário, eu respondi lá a pergunta e quando eu fui para enviar, ele não envia. Esquisito. Não está enviando? Alguém mais? Às vezes, eu também, quando eu entro lá, tento baixar lá, inclusive escrevi algumas coisas assim, né, mas não consigo acessar também. Ele abrir para mim responder lá dentro, né? Ele pediu o meu nome, eu coloquei o nome, aí ele pediu a turma E, aí pensando no nivelamento, eu gostaria do intermediário, e daí tem lá, enviar. E ele disse só isso. Não envia. Tá, bom. O meu deu certo. Ponhei com @escola. Tem que ser com @escola. Não, é que eu não tinha clicado lá no bendito da @escola, já foi. Tem que clicar lá em cima na @escola. Tem já foi. Todos os formulários, senão... Tá, beleza, já foi. Então, beleza. Tá respondido lá, tá respondido. Todos responderam? Não, o meu não tá. O meu aqui não entrou, não. Já coloquei você no grupo, Joaquim. Isso, já entrei aqui. Já foi lá também. Uma comunicação um pouquinho mais rápida, né? Mais ágil. Pessoal, então vamos lá, a maioria já respondeu. Eu vou pedir, aqui tem também um Contribua Conosco, que é aquela avaliaçãozinha. Pessoal, eu só não vou colocar esse Contribua Conosco, porque a outra turma relatou que ele não está abrindo, que ele está com problema. E esse Contribua Conosco eu não consigo mexer, porque ele vem pronto da série, então eu não consigo, eu não tenho acesso à resposta, da mesma forma eu não tenho acesso à edição dele, tá? Mas aí depois eu deixo para vocês ele lá linkado. A gente tem aqui no final do material, esse material já está lá para vocês, alguns saiba mais, se vocês tiverem curiosidades, alguns materiais a respeito do Design Thinking, algumas coisas que tem aqui, algumas plataformas, e você tem já alguns modelos para você implementar o Design Thinking em sala de aula também, tá? Pessoal, eu só vou parar aqui, vou pedir para vocês abrirem as câmeras. Para a gente tirar o nosso printzinho. Olá. Isso, bom final de semana, boa semana a todos vocês, bom restinho de semana. Até semana que vem, para quem conseguir entrar, e para quem não puder, até na outra semana.
Muito obrigada. Você vai deixar Obrigada. avisado lá o horário certinho, Sim, né? na segunda-feira eu coloco todo o material lá, assim como eu coloco os demais. Aí vai estar lá no Classroom de vocês, tudo eu mando também lá no grupo, que daí vocês fica mais fácil para vocês verem. Aí quem puder entrar, vai estar lá disponível o link, o material, tudo vai disponívelzinho para vocês, tá? Muito obrigada. Normalmente, toda segunda-feira eu coloco os materiais lá para você. A não ser, como eu falei, em caso que alguma coisa acontecer e eu não consegui na segunda, mas senão eu já deixo sempre na segunda-feira. Obrigada. Ok? Tchau, gente. Bom Tchau, final de tchau, semana pra pessoal. Tchau. Tchau, Bom fim obrigada. de semana, pessoal.